Oi crianças, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula será aula de história, então vocês podem pegar o livro de vocês de história e podem abrir na página 52. Esse vídeo eu vou dividir em duas partes, porque é um conteúdo mais complicado, onde eu vou explicar parte por parte, então vocês vão receber somente um vídeo sobre esse conteúdo. Na próxima aula de história vocês vão receber o outro. Então vamos lá, o mundo em movimento. Na página 52 tem um passo a passo para vocês realizarem uma atividade, onde vocês vão desenhar a imagem que vocês acham que representa a cidade do Rio de Janeiro. Eu fiz o meu desenho, que na minha opinião, o que representa o Rio de Janeiro são as praias. Então eu desenhei uma praia aqui. Vou colar aqui na minha parede. Então façam um de vocês com muito capricho e eu quero ver as fotos também. Façam bem colorido. A formação e desenvolvimento das cidades. Na última aula nós aprendemos que o homem ele teve domínio na agricultura e na criação de animais e que ele percebeu que quando uma sementinha caía no chão e com água, com a chuva, ou a água do rio, germinava outra plantinha. Ele, como foi evoluindo, muito esperto, muito inteligente, percebeu que ele poderia plantar o seu próprio alimento. E a partir desse momento ele virou sedentário, ele não deixou de ser nômade e virou sedentário. Ele parou de procurar outros locais atrás de alimento, porque ele poderia plantar o seu próprio alimento. Então foi assim que começaram a surgir as cidades, que eram aldeias que o homem começou a plantar e a criar vários animais perto de rios, porque precisava da água para irrigar, para molhar essas plantas, para beber, para tomar banho, para ter acesso, e começou a crescer, a população começou a aumentar, porque tinha muito alimento, então eles não precisavam ficar indo atrás de outros alimentos. Então foi assim que começaram as cidades. Aqui tem uma imagem que eu coloquei para vocês, próximo aqui de um rio, vocês vão observar, pode passar. Como eu já falei para vocês, eles tiveram domínio de outras técnicas da agricultura e começaram a produzir mais alimentos. E isso foi passando e cada homem tinha a sua atividade no trabalho. Foi tendo muito alimentos, a população foi crescendo, a aldeia foi aumentando e a cidade continuou crescendo. Pode passar. Aqui já começa a mostrar para vocês como o homem começou a ter cada parte do trabalho, uma divisão do trabalho, A união de aldeias, eram aldeias pequenas, começaram a aumentar e se unir a outras aldeias para crescerem, terem o acesso ao trabalho, às técnicas. Ficavam perto do rio, como a gente já sabe, a água é essencial para a agricultura. Nesse momento que o homem ele estava tendo muito acesso ao trabalho, à agricultura, à criação de animais, a população estava aumentando porque tinha um alimento, surgiu a Mesopotâmia, que dizem que é o berço dos historiadores, eles comentam que é o berço da civilização. Foi na Mesopotâmia que surgiu a roda, que surgiu a escrita e a matemática. Dizem os historiadores que foi aí que surgiu isso tudo. E por que vocês podem observar? Porque aqui está escrito, eu coloquei um mapa, que a Mesopotâmia ela ficava entre o Irã e o Iraque. Vocês podem observar aqui nesse mapa e que tinha um formato de lua crescente. E por que daqui está escrito crescente fértil? Porque existiam 4 rios e nós sabemos que para ter uma agricultura fértil é necessário água, então aí tinha muita água para isso. Vamos falar agora do comércio. Como o homem, como já estou falando para vocês desde o início desse vídeo, ele tinha o domínio da agricultura e dos animais, ele começou a produzir uma quantidade muito grande de alimentos. Então, sobravam esses alimentos e o que eles iam fazer com isso? Ia estragar? Então, porque o homem ele produzia só para a sua alimentação e da sua família. E quando sobravam esses alimentos? Vou pensar, o que eu vou fazer com esses alimentos? Ele pensou, vou fazer uma troca. Já que está sobrando o meu alimento e o do meu amigo, do meu vizinho também, eu vou conversar com ele e vamos trocar. Eu dou o que sobrou do meu e ele me dá o que sobrou dele. E assim começaram as trocas, assim começou o comércio nessas novas cidades. Porque não existia o dinheiro. Não existia nessa época a nota, a cédula.
E foi assim que começaram as trocas e o comércio começou a acontecer nas cidades. Então aqui eu coloquei para vocês uma imagem, né, de um peixe e um milho. Então um trocando o que tem, o que está sobrando, com o outro. Então acabava que não sobrava, não estragava, porque eles já estavam começando essa rotatividade na cidade. Na Mesopotâmia também surgiu, como eu já falei para vocês, a escrita. Por que a partir daí, o que aconteceu com a escrita? Qual foi a importância da escrita? Primeiro vocês vão me perguntar, tia, por que eles pensaram na escrita? Porque nessa época existia um rei e ele começou a observar que as pessoas estavam mentindo sobre as leis da cidade. Porque toda cidade tem uma lei, né? Existem leis. Só que as leis eram orais, um falava para o outro. E cada um falava o que queria. Não existia nada escrito, não existia um papel nessa época. O que ele pensou? Vou criar, né? Vou começar a registrar essas leis. Assim ninguém vai ficar mentindo. Então eles começaram a registrar, né? Na argila, no barro úmido, eles começaram a registrar essas leis. E assim começou a escrita. Ficou tudo registrado. Vocês podem dizer, para que eles começaram a registrar, como eu falei para vocês, as leis, registrar as trocas e as mercadorias comercializadas, contabilizar os produtos, porque eu tinha que contabilizar quantas galinhas eu tenho, quantas vacas eu tenho. Eles começaram a contabilizar esses animais e fazer registros das construções e arrecadações de impostos. Porque para essa cidade funcionar, ele precisava ter essa rotatividade, precisava dessas trocas, desse comércio que já estava acontecendo. Pode passar. Recapitulando, nessa primeira parte nós aprendemos agora, né, sobre o comércio, sobre como surgiu as primeiras cidades, que nós já estamos estudando sobre isso, relembramos e continuamos esse estudo, onde surgiu a escrita, onde surgiu a matemática, que os historiadores falam provavelmente onde surgiu. Isso tudo nós estudamos nessa primeira parte desse vídeo. Para vocês, agora vocês vão fazer um registro sobre tudo que nós estudamos. Só que esse registro vocês vão pesquisar sobre a cidade onde nós vivemos, que é o Rio de Janeiro. Vocês vão registrar no caderno de vocês vão responder essas perguntas que estão aqui no caderno. Faça uma pesquisa para responder as questões a seguir. Vocês vão pesquisar na internet de que maneira a cidade foi fundada. Vocês vão colocar a pergunta e vão responder passo a passo no caderno de vocês. Na próxima aula, nós vamos continuar com esse conteúdo. Então, quando vocês forem assistir a próxima aula, vocês vão assistir esse vídeo novamente. Então, quarto ano aqui termina a nossa aula. Qualquer dúvida, vocês podem falar com a tia Tabata. Estou morrendo de saudades e um beijo. Tchau!